E vamos iniciar o nosso estudo desse livro maravilhoso, Mulheres que Correm com os Lobos. Agora nós estamos no capítulo 10, Águas Claras, o sustento da vida criativa, que traz, na verdade, 3 pontos, né? Nós vamos ter La Llorona, ou Llorona, como queira chamar. Vamos ter a Menininha dos Fósforos e os 3 Cabelos de Ouro, que são 3 pontos super interessantes que tratam, na verdade, com diferentes abordagens do mesmo tema, que é a energia criativa, né? Então, antes de começarmos, eu queria saber, já perguntei às meninas quem estava lendo, né? A gente já conversou sobre isso, mas eu queria saber sobre a vida criativa de vocês hoje, né? Eu tenho sentido, particularmente, que o nosso estudo, ele tem acompanhado muito a minha vida pessoal, ou vice-versa, não sei se a minha vida pessoal está acompanhando o livro, mas eu tenho sentido que cada vez que a gente estuda um capítulo, ele, coincidentemente, faz muito sentido no que eu estou passando no momento. Então, ele tem, assim, sido muito coerente com os meus desafios. E, claro, que a parte criativa não foi diferente. A primeira vez que eu li esse capítulo, há 1000 anos atrás, eu chorei demais na Menininha dos Fósforos. Quando eu entendi o tanto de ilusões que eu estava sustentando, o tanto de fósforos que eu estava arriscando, eu vivi um relacionamento abusivo, então que eu tentava de todas as maneiras resgatar, vivi uma versão minha completamente condicionada a todos os outros, e eu chorei profundamente na Menininha dos Fósforos, porque eu senti que eu já tinha congelado e subido. Teria realmente que ser uma nova vida, porque aquela dali não mais para salvar. Mas dessa vez, quando eu estudei para reler, né, para o nosso estudo, me bateu muito os 3 Cabelos de Ouro, por falar sobre o descanso criativo, né? Então, enquanto La Llorona fala sobre o preço, né, quando a gente está sem energia criativa, as águas poluídas, tudo aquilo que impede que a gente acesse a energia criativa. A Menininha dos Fósforos fala sobre a energia criativa sendo usada para ilusões, quando a gente, na verdade, está fazendo muita coisa incrível e legal que não leva a lugar nenhum. E os 3 Cabelinhos de Ouro falam sobre os ciclos de vida, morte e vida na energia criativa, né? A gente pensa que a gente vai sair criando, vai criar sempre, e depois que a gente descobrir a fórmula mágica da energia da criação, a gente só vai criar e vai sair e não vai parar nunca, né? Então vai virar sapatinhos vermelhos, né? Não vai parar nunca. Então a gente tem os momentos de energia criativa e os momentos de total falta de criação, que a gente está só, né, sem pegas com tela em branco, com ideias estagnadas, e tudo bem, né? Então, eu queria ouvir de vocês, como é que está a vida de vocês hoje em relação à energia criativa? Vocês querem compartilhar? Pode falar. Lu. Fala, Luana, pode falar, depois eu falo. Eu sinto que minha energia criativa sempre foi muito, tipo, altos e baixos, eu acho que é normal, mas nos últimos tempos, meio que não sei, eu tenho entendido que eu meio que ignorei todo o meu lado artístico, todo o meu lado que gostaria de se expressar dessa forma, e aos poucos, ano passado, esse ano, eu comecei a aproximar de algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa mais exigente, perfeccionista que existe comigo mesmo. E às vezes isso me faz, tipo assim, não, então eu não sou boa nisso, eu tenho que parar. Mas às vezes eu gosto de fazer mal feito e tá tudo bem, só que eu tenho que me convencer que tá tudo bem. Aí eu fico nessa briga eterna com a minha criatividade nesse aspecto mais de artístico, né? Mas eu acho que a minha energia criativa ela é bem forte, então em muitos diferentes pontos da vida, né, diferentes facetas da vida, mas essa parte de querer sempre estar fazendo algo da melhor forma possível, que vai trazer um resultado que vai ser, de alguma forma, ter alguma influência na minha vida, é algo que me pega muito, porque é sempre algo, não sei, é sempre algo que vem na minha mente, eu tô fazendo isso, porque eu tô fazendo isso, às vezes é só por fazer, mas eu tenho que me convencer do porquê, sabe? Eu não sei. Perfeito, faz todo sentido. Você chegou a ler o capítulo?
Eu li até a do fósforo. Aí depois eu não consegui terminar de ler, não. A vendedora dos Tudo fósforos. bem. Eu acredito que hoje a gente vai trabalhar lá Llorona, porque já é, e aí na próxima semana, como a gente havia combinado, a gente faz uma a mais e trabalha mais esses dois, né? Uhum. Então, é bem, bem legal. E é isso mesmo, a gente entender o propósito da nossa energia criativa também. É uma reflexão muito importante. Rosângela? Eu sou muito criativa, né? E assim, tem uma frase que uma pessoa usou para mim, eu me casou, ainda estou nela, que eu tenho muitas ideias, né? Muita criação e pouca acabação. Então, é muita iniciativa e pouca acabativa. E, atualmente, eu estou vivendo um caos criativo, porque, por exemplo, eu faço planejamento, eu sou docente e sou mentora acadêmica, certo? Aí eu faço um planejamento. Quando eu chego lá, eu tenho uma ideia no caminho. Não, porque isso vai ser interessantíssimo, porque é muito legal e tal. E é sempre de última hora, claro, né? E aí, o que acontece? Eu bagunço tudo que eu planejei. Então, a minha criação, ela tá desconectada ainda, né? Tô num caminho de encontro, de busca, de encontrar um planejamento. É como se a criação, sabe? Fica assim, sabe? Geysers, aquele. E aí vai. E aí não tem nada que transforme numa linda cachoeira com uma coisa mais leve, né? Não que seja pesado, mas eu fico meio perdida. Hoje, por exemplo, tô super perdida, assim. Tipo, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, tantas ideias aí, eu tô fazendo, e não tem silenciamento, não tem organização ainda, né? Ou não está estruturado da forma como. Mas eu tô num viés, assim, de muita criação, assim, mais do que eu imaginava. Perfeito. Gratidão pela partilha, Deus. É, também é uma questão muito importante. A energia criativa ela é um rio, e como rio, ela precisa de fluxo. Se não tem por onde essa energia criativa passar e correr, a gente acaba represando a energia criativa e ela transborda, explode, fica caótica. Então, a gente também precisa de criação com ação, né? Criar é verbo. Então, a gente precisa de ação, precisa de aterramento, de ancoramento, né? E isso, às vezes, é uma coisa que para nós é muito difícil, porque o sistema, ele ensina muito a agir, mas ele não ensina a criar. Ele ensina a seguir regras. Então, na hora que a gente vai ter um pico criativo, e que nas mulheres é muito recente, né? Afinal de contas, nunca tivemos permissão para criar nada, então a gente criava escondido, né? Escondidinho ali, e ficar entre nós. Então, a gente não tinha essa permissão para estar manifestando a nossa vida criativa. Como isso é muito novo, a gente acaba ainda não conseguindo ancorar essa energia de criação, ou pior, tentando ancorar essa energia de criação em tudo que tenha propósito, que tenha intenção, que tenha ganho nítido dentro da matriz. Então, parece que tudo que eu tenho que criar é algo que tem que facilitar a minha vida, que tem que ajudar a vida de alguém, que tem que me dar um ganho financeiro, que tem que ter alguma coisa. Eu não posso simplesmente parar e criar para nada. Como assim? Eu vou pegar meu tempo e vou parar e vou fazer uma coisa que não é para nada, não é nem para ninguém ver, é só para mim? Tipo, você não vai mostrar a ninguém, você não vai vender, você não vai ensinar, você não vai postar no Instagram, você vai pegar seu tempo para fazer uma coisa. Como assim você vai fazer isso? Para quê? Que desperdício. Né? E a gente brinca, né, que a nossa geração millennial é muito, né, eu brinco muito com ela, né, que a nossa geração tudo tem que dar lucro. Então, tudo que você faz bem feito, você tem que fazer dar retorno. Nossa geração não tem permissão para hobbies. Todo hobby ele tem que remunerar. Então, tudo isso são lixos na energia criativa. Tudo isso são poluições no rio. Então, vamos ler o conto, ele é bem pequenininho, né? E ele é um tapa na cara, mas é bem pequenininho. É, tem um trechinho. Ah, pronto, ele é bem. Vamos lá até o final. E aí, então, a gente vai conversando um pouquinho sobre ele, porque, embora pequeno, ele traz camadas bem profundas para a gente analisar, tá? Alguém quer ler? Tá com o livro? Não tá com o livro hoje. Eu tô, mas meu livro é em espanhol, então. Tá. Então eu vou começar a ler na página 344 do livro de capa vermelha, meu guerreirinho. E diz assim: La Llorona. Um fidalgo, cortejo de uma moça pobre, mas muito bonita.
e conquista seu afeto. Ela lhe dá 2 filhos, a dualidade. Mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia, ele comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará com uma moça rica escolhida por sua família e que vai levar seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas enfurecidas de todos os tempos. Ela arranha o rosto do homem, arranha seu próprio rosto. Rasga as vestes dele e rasga suas próprias vestes. Ela apanha os 2 meninos pequenos, corre para o rio com eles e lá os joga na correnteza. As crianças morrem afogadas e La Llorona cai às margens do rio, cheia de dor, e morre. O hidalgo volta para a Espanha e se casa com a mulher rica. A alma de La Llorona sobe aos céus. Lá, o porteiro, mor, diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode lá entrar sem antes resgatar do rio as almas das 2 crianças. E é por isso que se diz hoje em dia que La Llorona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha seus dedos compridos na água para arrastá-los no fundo à procura dos filhos. É também por isso que as crianças vivas não devem se aproximar dos rios depois de anoitecer, porque La Llorona pode confundi-las com seus próprios filhos e levá-las embora para sempre. Aí ela traz um pequeno trecho aqui, que explica agora algumas camadas, que eu acho interessante de ler, porque já é um pedaço, né? E aí diz assim: passemos agora a uma versão moderna do conto, né? À medida que a cultura sofre influências diversas, nosso modo de pensar, nossas atitudes e nossos temas mudam. Muda também a história de La Llorona. Enquanto eu estava no Colorado no ano passado, colhendo histórias de fantasmas, Dani Salazar, um menino de 10 anos de idade, sem dentes incisivos e com pés absurdamente grandes para um corpo mirrado, que um dia será muito alto, me passou essa história. Ele me garantiu que La Llorona não matou os filhos pelos motivos mencionados na versão antiga. Não, não, insistiu Dani. La Llorona ficou com um rico hidalgo, dono de fábricas junto ao rio. Algo, no entanto, deu errado. Durante a gravidez, a Llorona bebeu água do rio. Seus filhinhos, 2 meninos gêmeos, nasceram cegos e com os dedos unidos por membranas, pois o hidalgo havia envenenado o rio com os dejetos de suas fábricas. O hidalgo disse a La Llorona que não a queria, nem a seus filhos. Ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica. Desculpa. La Llorona jogou os filhos no rio porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil. Depois ela caiu morta de tanta dor. Ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não encontrasse as almas dos filhos. Agora, ela procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído, mas ela mal chega a ver alguma coisa de tão escura e suja que é a água. Ora, seus longos dedos de fantasma varrem o fundo do rio. Ora, ela vagueia pelas margens, chamando pelos filhos o tempo todo. Forte, né? Então, quando vocês escutam essa história agora sendo narrada e vem toda essa visão a respeito desse rio poluído, né, dessa mãe que afoga os próprios filhos, né, como é que fica essa sensação de vocês? Lembrando que é tudo arquetípico, né? E que vocês sentem quando leem a história ou agora ouvem a história, para quem não leu? Eu sinto meio que ela afogando os filhos. Eu acho que essa segunda história combina muito com a sociedade atual. E eu sinto que é meio que um ato de desespero, né? Porque quando a gente está em desespero, não sabe o que fazer, a gente só meio que faz algo inconsequente, sem pensar, e não sabe como voltar atrás, não sabe como se recuperar, não sabe como limpar o rio, né? Então, eu acho que é meio que aquele desespero assim, que a gente se encontra em muitos momentos. E se tiver que parar um pouco e esperar um tempo passar, a emoção dá uma baixada, aí você consegue realmente reagir, mas se reagir no momento da emoção, é tudo muito intenso, né? Isso, muito intenso. Ia falar, Rosângela? Ila?
Bom, eu li há muito tempo, então, assim, eu não tenho... Mas já que a gente está falando de criatividade, né, esse viés arquetípico, assim, eu fico me colocando como uma pessoa que cria, né? Mas cria num contexto que é meio uma coisa meio caótica, e aí eu jogo no rio e fico procurando essa inspiração, sabe, esse meu... Eu mesma, sabe? A minha parte, assim, porque, puxa vida, são filhos, né? A gente sempre fala que filho é um segundo coração fora do nosso corpo, então é uma, né? Então, nossas criações. E eu, por exemplo, a minha tese de doutorado tem nome de gente. Eu falo meu segundo filho, é o Theo. E aí, assim, quando a gente cria, mas a gente não tem, não sei, essa coisa de jogar no rio e o desespero, porque ela não encontra, ela nunca encontra. Então, e ela não fica só no fundo, ela vai, né, ela submerge, volta, e com as mãos longas, né, e aí fica na margem, assim, ela fica, dá uma impressão, como a Luana falou, de desespero, assim, de uma pessoa perdida, né, uma criação que fica, sabe, assim, e sempre à margem de algo, né, sujo e da indústria, né, e dessa segunda história também me chamou a atenção a questão do dejeto que contaminou, e aí ela jogou a criança e perdeu, né, e tá perdido, assim, é uma coisa, me parece, irrecuperável. Muito, muito forte olhar algo assim que a gente às vezes pensa realmente que é irrecuperável, porque às vezes é mesmo, né? E aí é por isso que tem os outros dois pontos. Porque vamos fazer pode falar, Ilan. Não, porque falando disso, eu fiquei lembrando também de, às vezes, momentos da vida, né, que a gente tem o instinto criativo, mas com os dejetos, né, são às vezes as opiniões das outras pessoas que simplesmente vão minando. Então, será que a criatividade tem que ser organizada, né? Que a Rosângela trouxe, né? Que ou será que é apenas uma percepção de um local, né? De autocobrança que a gente é colocada. Eu lembro muito que antes eu dizia, nossa, eu não tenho criatividade nenhuma. Acho que a Aline lembra, eu dizia, nossa, de artes, dessas coisas, nada, nada. E eu sou muito racional e tal. Só que muito pelo contrário. Estava tão poluído, né, que eu não conseguia enxergar, não conseguia encontrar. E à medida que foi limpando, as coisas foram ficando mais fluidas, foi ficando mais tranquilo. Aí é isso. Pode falar, Rosângela. Não, é interessante, porque eu estava falando sobre isso com alguém, os meus alunos de licenciatura, né? As crianças, elas têm uma vontade de aprender, de desenhar, né? Está falando, né? Aqui aparece o filho, eu fico pensando nisso também, assim. Então, você encontra uma criança, ela não tem vergonha de perguntar, ela faz um desenho que é anual, né? E aí eles vão transcorrendo a escolaridade, né? E vai chegando aí na adolescência, na vida adulta, os adultos ficam. Isso que a Aline falou é muito pesado, assim. Às vezes não tem recuperação, eles se perdem. E aí a pessoa fica dura, fica sisuda, né? Quando eu escrevia, nossa, como eu tô falante hoje, quando eu estava escrevendo um doutorado, eu tenho uma escrita fluida que a beira a poesia. Não sei se vocês conhecem Rubem Alves, eu não sei se Paulo Freire, é uma coisa mais. E aí, assim, minha orientadora falava aí, olha, Rosângela de Assis aqui a gente não aceita. Você não vai escrever uma ciência poetizada, não. Ela aqui é uma escrita assim, 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 né? E aí, assim, quando você for escrever seu livro, que você estiver fora da academia, aí você faz o que você quiser. Pronto, depois do doutorado eu tive uma depressão de muitos anos. E aí a Rosângela... Hoje eu fico fazendo poesia, eu gravo no celular,
Aí depois eu esqueço e pronto, tá meio, meus filhos estão lá, não, sabe? Porque eu tenho uma coisa de escrever poesia, de sentir e tal, que por enquanto ela tá. E é isso mesmo, às vezes, se não tiver uma Aline na vida para provocar, né, um processo terapêutico, a mulher vai ficando enquadrada, assim, né? Isso, e isso é uma questão muito importante que vocês estão trazendo, da gente entender que são diferentes realidades, diferentes circunstâncias, diferentes épocas da vida, e todas passando pela mesma poluição na energia criativa, né? Que é exatamente isso que o conto trata. Então, é uma coisa que acontece a todas as mulheres o tempo inteiro por várias fases. Então, às vezes, essa energia poluída é quando a mulher está diante de uma banca examinadora, quando está diante de uma grande viagem que vai mudar a sua vida, quando está diante da maternidade, quando está diante de uma mudança de carreira, de uma expansão de carreira. Eu não gosto de transição, porque eu acho que a gente não transiciona, a gente dobra de tamanho. Então, você não tem amnésia de tudo que você fez antes, você acumula sabedoria. Então, você está numa expansão de carreira. E aí a gente vai tendo vários momentos em que alguns dejetos, no primeiro vacilo, são jogados no rio. Então, primeiro, o que é o rio, né? O rio, a barro rio, que ela tanto fala, é exatamente essa energia que é a nossa força vital. Ele é o sangue de Laluba. Então, o nosso céu que é nutrido por esse rio, é por essa energia que nos faz sentir vivas, né? No Encontro à Lua, se vocês acompanharam, eu trabalhei os fogos da alma, né? Que é exatamente os nossos sonhos, os nossos desejos, a vontade de transbordar. Eu mandei no grupo, hoje mais cedo, um áudio desse livro, desse capítulo, em que ele fala que energia criativa não é uma coisa que se busca, energia criativa é algo que você entra num estado tamanho de êxtase, de ação, de vida, de furor, de flow, como, né, o novo processo business chama, né, estado de flow, que você só transborda. Então, a energia criativa ela é um pulso, e esse pulso ele vem do rio, né? E o que é o rio, então? É exatamente tudo aquilo que faz com que a gente se sinta viva. Às vezes a gente quer um pico de energia criativa para pintar um quadro. Vou falar para mim, sou bordadeira, para bordar um quadrinho, né? Só que sabe o que faz a minha energia criativa vir para bordar? Aquele café da manhã, o chazinho, o encontro com as mulheres da semana passada, o meu livro antes de dormir, um filminho gostoso no final de semana. A minha energia criativa, na hora que eu sento para abordar, ela não vai vir dali. Ela vai vir desse rio que vem sendo nutrido, que vem fluindo dentro da minha rotina o tempo inteiro. E aí, quando eu precisar de energia criativa, o meu fogo da alma está aceso, eu consigo pegar. Agora, estou com uma vida escassa, não tenho tempo, não olho para mim, não tenho consciência, não encontro outras pessoas, estou isolada. Como é que eu vou riscar essa energia? Como é que eu vou riscar esse fósforo para ele pegar fogo? Então, às vezes, as mulheres chegam querendo expandir a energia criativa como se fosse uma coisa que você faz e recebe. Toma lá da cá. Né? Eu vou tomar uma cápsula de energia criativa, de criatividade, e aí, plim, vou descrever o artigo inteiro em 1 hora. Mas aquele artigo, aquele relato, é isso mesmo, aquele artigo, aquele relato, ele vai ser escrito quando eu estou nutrindo. Ah, eu tenho que produzir conteúdo para as redes sociais. Esse conteúdo, ele vem na hora que eu vou criar, quando eu estou vendo vários filmes, lendo vários livros, tendo várias trocas, quando o meu pilar intelectual da roda da vida está expandido. Então, é de um lugar de transbordar. E isso é o rio. E esse texto começa dizendo que um rico, fidalgo, corteja uma moça pobre e conquista seu afeto. Aqui a gente já observa a aproximação de quem? Do nosso velho querido amigo, coleguinha de jornada, Barba Azul, isso mesmo. Então aqui a gente já tem uma consciência de que ela não foi iniciada, ela não percebeu a aproximação de algo tóxico, ela não percebeu a aproximação desse complexo pejorativo. E o que é esse rico fidalgo que corteja uma moça pobre? Às vezes é algo real, se a gente projetar, é aquela pessoa, às vezes, que a gente admira,
que a gente tem uma amizade, que a gente gosta, mas que só dá patada. Tudo que você vai contar, essa pessoa gentilmente, carinhosamente te bota para baixo. Detona tudo que você faz para o seu bem. Crítica construtiva. E às vezes são as nossas vozes internas, né? Aqui no livro ela explora muito ânimos, mas eu não queria levar para esse lado tão da psicologia, né? Vamos colocar as vozes, né? A energia interna mesmo. Então, são essas vozes que você está lá fazendo alguma coisa e diz assim, ficou feio, vai mostrar para alguém. Nossa, está horrível. Você passou uma hora sentada digitando para escrever uma página. É o rico Fidalgo se aproximando aqui, ó. Porque o nosso chefe está belo e jovem, escrevendo e criando, pintando e celebrando, sonhando, e aquela voz vai se aproximando e detonando. Ah, eu quero viajar. Dizia, é caro, viajar até é caro. Você vai me... Tu acha que é assim, eu quero, eu vou e pronto. É filme isso, viu? Então, isso vai, né, fazendo com que tudo aquilo que você vá produzindo, 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 começa a ficar cada vez mais desesperador, como o Lu falou, vai ficando cada vez mais desesperador a sua rejeição, a sua insatisfação, a sua irritação com aquilo que você está produzindo, com aquela folha amassada 1000 vezes, com aquela tela rabiscada várias vezes, com aquele bordado que desmancha, desmancha, faz, desmancha, faz, desmancha, faz, desfaz, faz, desfaz. E aí a gente simplesmente larga, se livra, queima ou afoga. Pega o nosso sonho e diz: eu não queria mesmo, chega. Vida real agora, não quero mais saber. Tá pensando que a vida é fácil, a vida é difícil. Aí a gente vai e afoga os nossos sonhos. Afoga aquilo que era lindo, afoga aquilo que estava sendo construído. Aquilo que, como o sapatinho vermelho, vai sendo feito mais bem feito a cada vez que é feito. Tô até uma riminha agora. Vai sendo mais bem feito a cada vez que é feito. Vocês lembram que ela fala isso na história no livro? Que o primeiro sapatinho da menina, ele obviamente era feio. Mas se ela tivesse continuado fazendo sapatinhos vermelhos para si mesma, alimentando os seus desejos a partir de um self saudável, chegaria um momento em que esses sapatinhos estariam ideais. Em que ela teria uma relação saudável e estruturada com seus desejos. Então, quanto mais a gente vai tendo esses filhos, mais eles vão ficando mais bonitos. A nossa criação vai ficando com resultados mais agradáveis, a gente vai se tornando mais confiante. Então, ela sai trazendo essa própria consciência. E vê que interessante, na primeira história, ela arranha o rosto do homem e dela, rasga as vestes dele e dela. O rosto e a roupa são as nossas personas, são as nossas projeções na vida. Quando a nossa energia criativa está muito, muito danificada e chega um ponto em que a gente surta, todas as identidades desabam. A mãe maravilhosa, a profissional super competente, sabe, a filha querida, todas as identidades, todos os nossos personagens, desaba tudo. Porque a mulher está esgotada, tanto que ela cai e morre depois de afogar os filhos. Porque o último ato desesperado dela é matar os próprios sonhos. Quando ela mata os próprios sonhos, ela cai e morre. Que é a que a gente conversou sobre os fogos da alma, é a apatia. Quando o rio está poluído demais e o nosso cérebro cai às margens desse rio, você passa a ser só funcional. Acorda, levanta, trabalha. Não tem propósito, não tem porquê, não tem para quê, porque o fogo está desse tamanho. Ele não apaga, não está desse tamanho. Ele não aquece. Faz sentido? E, e aí ele traz um detalhe que eu acho muito interessante.
é que ela depois tenta ter vida, ela tenta, né, ir para os céus, né, e depois que ela folga os filhos e se liberta, ela tenta reagir. E aí, então, o divino diz que ela tem que achar os filhos e resgatar. E aí ela passa a procurar nas águas sujas. Depois que a mulher cai, sem a energia criativa, ela tenta seguir a vida, só que só tem uma maneira de seguir a vida, com energia criativa, com a luba. E aí, a resposta é óbvia. O que eu preciso fazer para que a vida volte a ter vida, depois que a minha energia criativa ficou poluída? Limpar a energia criativa. Tão simples, né? Tão complicado. Limpar toda a poluição da energia criativa. Eu achei muito interessante uma parte aqui que não vou ler porque tá em espanhol, senão vou confundir minha cabeça. Mas que fala que quando ela começa, quando alguém começa, tipo assim, você tem muitos planos, você começa a escrever, você começa a pintar, você quer aprender uma nova língua, você quer fazer isso, aquilo, e que são tudo manifestações vitais deformadas. Eu achei incrível, porque muitas vezes a gente quer muito, mas a gente nem sabe o porquê a gente quer muito, e se realmente a gente quer muito, e porque a gente depositaria essa energia naquilo, e às vezes, quando a gente começa, sem muita intenção, com algo que pode até ser mais simples, ou muito, ou não simples também, mas quando a gente começa sem intenção e a gente vai ficando bom naquilo, a gente fica, ué, então isso é realmente algo que se alinha a mim. Eu acho que é muito interessante como a energia muda para cada, não sei, com algumas intenções que a gente tem, mas que a gente nunca consegue terminar, e algumas coisas que a gente começa com o fluxo da vida e que aos poucos a gente vai ficando muito bom, e quando a gente percebe, a gente realmente já está bom. Eu acho, não sei. Eu achei muito interessante essa manifestação vital deformada da vida. Sim, e é o que a gente acaba acontecendo na maioria das vezes, né, Lu? Porque a gente acha que está manifestando energia criativa, só que energia criativa é rio. Se a sua vida não gera vida, não está manifestando energia criativa. Você está com a energia criativa ainda represada, achando que você está vasculhando, na verdade. Né? Essas manifestações deformadas são a gente vasculhando o rio poluído. Porque ao invés da gente direcionar, porque com o self selvagem, instintivo, na hora que uma coisa está dando errado, minha gente, há uma consciência só. É parar, vestir a pele de foca e mergulhar. O que, acrescente um palavrão, está acontecendo? Não tem outro. O self selvagem, ele quer ver, ele pareja, ele rosna na hora. Todas as vezes que a gente está diante de uma situação desafiadora e que a gente está, não vai, eu vou fazer, seja ver absurdo. Laluba não tem isso. Vocês conseguem se imaginar chegando na caverna de Laluba, no deserto, ela diante de uma fogueira, e você está ali gaguejando? Ela vai dizer o que houve, o que é, fala, vai estar tudo para fora. Eu, particularmente, vejo minha Laluba assim, bem prática, bem firme, bem forte. Então, todas as vezes que a gente está nessa confusão, ainda não está, ainda está riscando fósforos, né? Sem querer antecipar, mas ainda está riscando fósforos. Então, é preciso parar e vestir a pele de foca. É preciso deixar o uruque, é preciso deixar o marido, é preciso deixar a casa, é preciso deixar as coisas, vestir a pele de foca e mergulhar. Vocês lembram do conto passado? Não tem outra escolha. Isso é uma meditação, isso é uma viagem sozinha, isso é um retiro para o meio do deserto, qualquer lugar do mundo. Tem que vestir a pele de foca. Então, e aí vem a pergunta, na hora que você disser, meu rio está poluído, agora vem um movimento de
limpeza desse rio. E aí, esse movimento é muito lento. Primeiro, que ele é incessante. Sempre vão estar colocando mais poluição no rio. O tempo todo. Então, você vai ter que estar o tempo todo limpando. Como é que eu vou limpar esse rio? Começando pelo mais fácil. O que hoje é mais fácil para você? Às vezes é arrumar o seu espaço físico, às vezes é uma faxina na casa, às vezes é pintar uma parede, às vezes é costurar uma roupa e vestir a roupa que você mesmo costurou, pelo que tiver à mão. Não adianta inventar um movimento gigantesco que nesse momento sem energia criativa você não vai conseguir dar conta. Pintar. E aí então começar a dissociar quem é você e quem são as vozes. Separar, né, esse ânimo tóxico, né, esse barba azul, esse crítico interno, né, como fala o livro Inteligência Positiva, chama do que quiser. Separar o que é seu e o que na verdade é só uma voz. Então, quanto mais a gente começa esse movimento de ir rebatendo mesmo. Na hora que disser ficou feio, mas vai ficar mais, vai ser feio mesmo, que feio é mais legal. Ninguém vai comprar, eu sei. Tudo bem se ninguém comprar, tem nada não. Eu fico botando minha parede. Ficou ruim isso aí que você escreveu. Tá bom. Vai ser ruim mesmo. Vai entregar ruim mesmo, tá tudo certo. Então, quanto mais a gente vai tirando a autoridade dessa voz interna, a gente começa a limpar esse rio. Até que esse ânimo se torna, às vezes, o nosso melhor amigo. Porque Esse, esse é o objetivo. Pode falar. esse ânus poderia ser relacionado ao ego também, ou não? Olha, poderia, porque na verdade a gente tem uma concepção diferente, né? No caso, o ânimos na mulher, né, e o ânima no homem, na visão junguiana, a gente vai ter como essas partes do self, né? O ego já vai estar mais relacionado à projeção no mundo, como me colocam. Ila, que é psicanalista, até pode falar melhor. Né? O ego vai estar relacionado à colocação no mundo. Né? Esse ânimos que ela aborda aqui, ela realmente, né, fala bastante, vai estar trazendo mais esse olhar sobre essa parte da mulher. Eu, na verdade, não acho que a mulher, né, numa abordagem holística, que nós mulheres tenhamos uma parte masculina que controla uma série de questões do feminino. Assim como o homem tem um feminino, controla o masculino. Eu acho, na verdade, que são os ecos, né, ancestrais, são as reverberações do campo ancestral, as reverberações sociais, a própria matrix, influências espirituais, às vezes. Né? Eu sempre brinco que todo mundo tem fã e hater, e ninguém foi santo na vida passada, então todo mundo tem fã e hater, tem um monte de espírito querendo que a gente evolua, um monte de gente que não quer. Então, né, eu acho que essas vozes, elas, na verdade, são mais parte da nossa comunhão com o todo, e com todo o campo coletivo da humanidade, do que necessariamente fragmentos, como ela coloca. Então, vozes internas, né? Vozes da consciência. Então, ficou mais tranquilo? Então, quando a gente começa, né, com essa poluição, a gente, ao invés de ter essas vozes nos ajudando, dizendo, você consegue, tá feio isso daí, caindo na risada, dizendo, ô, negócio feio, cair na risada, dizendo, rapaz, levei 1 hora para digitar só isso. Esse serviço, você dá uma gargalhada por cima, tirar uma onda e enviar assim mesmo, a gente vai tendo, então, um amigo, um parceiro, que nos fortalece, nos ajuda. Você se olha no espelho e não diz assim, ó, quando você tá feia, quando você tá gorda, quando você tá velha, diz, nossa, tá gata hoje, hein? Caramba, como meu cabelo acordou bonito. Então, a gente vai limpando esse rio, porque na hora que a minha energia criativa tiver um chamado, eu tenho fonte de água límpida.
eu tenho fonte. E outra coisa que ela traz aqui muito interessante, que ela fala logo no começo do capítulo, que eu adoro. Ela diz que tudo é energia criativa. E é isso, essa daqui é a grande virada de chave para esse capítulo, para tudo isso. Tudo que você faz é energia de criação. Então, energia de criação não é só quando você está escrevendo, pintando, desenhando. Ela diz assim, ó, a criatividade é um mutante. No momento, ela assume uma forma, no instante seguinte, outra. Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todas nós, sendo, porém, difícil de descrever, já que não existe acordo a respeito do que as pessoas vislumbram no seu clarão cintilante. Será que o emprego de pigmentos e telas, ou de lascas de tinta e papel de parede é comprovação da sua existência? E o que dizer da pena e do papel? De bordas floridas no caminho do jardim, da criação de uma universidade? É, isso mesmo. E de passar bem um colarinho, de criar uma revolução? Também. Tocar com amor as folhas de uma planta, reduzir a importância de certas preocupações, dar nós no tear, descobrir a própria voz, amar alguém profundamente? Também. Segurar o corpo morno do recém-nascido, criar, criar um filho até a idade adulta, ajudar a reerguer uma nação derrotada? Também. Cuidar do casamento como de um pomar que ele é, escavar à procura do ouro psíquico, descobrir a palavra perfeita, fazer uma cortina azul. Tudo isso pertence à vida criativa. Todos esses atos provêm da mulher selvagem, do rio abaixo do rio, do rio abaixo do rio, que não para de correr para dentro da nossa vida. Tudo que você faz, um convite, uma ideia, um encontro com as amigas, um movimento, um sonho, um desejo, um mural, você está usando a sua energia criativa. Criatividade. Se você está cozinhando, escolhendo ervas para fazer um chá, isso é energia criativa. Por isso que quando a gente para de fazer isso tudo e precisa de um pico de energia criativa, não vem. Faz sentido? Outro aspecto importante aqui no ponto é que ela diz aqui: ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica. A mulher se casou com um rico fidalgo que tinha uma fábrica que colocava dejetos no rio. Sempre tem uma parte nossa que se beneficia da poluição da energia criativa, que é o que a gente chama na DNB de ganhos secundários. E aí, isso é um olhar muito importante. A mulher foca, se ela nunca vestisse a pele de foca, ela ficaria ressecada e terminar cega. Mas ela estaria casada com o marido, veria seu filho crescer, e estaria com ele de todo modo. Não seria uma vida que viceja. É também, né? Entendem? Sempre tem estruturas que são sustentadas porque tudo se mantém do jeito que está. É uma amizade, é um relacionamento, é uma cidade que você mora, é a certeza da previsibilidade de que tá ruim, mas vai continuar ruim o resto da vida do jeitinho que tá. Tem outra parte aqui que eu adoro que ela diz, é a não frustração de ver os seus resultados não serem alcançados.
Porque às vezes o medo das mulheres não é o fracasso, o medo das mulheres é não atingir a expectativa, é a meia vitória, é ficar bom, mas não ficar incrível. É dar certo, mas não dá 100%. Então, geralmente, as mulheres têm mais medo da meia vitória do que do fracasso absoluto. Porque o fracasso absoluto, ela diz, eu faço de novo. Agora, a meia vitória é um contentamento descontente, como diz o poeta, um contentamento descontente. Então, sempre tem algo que se beneficia, sempre tem a mulher que está casando com o dono da fábrica, porque os produtos da fábrica lhe interessam. E essa é uma reflexão que vocês precisam fazer. Na hora que eu não expando a minha energia criativa, qual ganho eu tenho? Tenho um ganho secundário, sempre. Ou ganhos, muitas das vezes. Mas Pode aí falar. são esses ganhos que, igual na pele de foca, né? Ela tava perdendo o cabelo, ela tava perdendo o brilho, ela tava estabilizada, bem, né? De uma forma. Mas na outra forma ela tava se destruindo porque ela não tava realmente conectada com o que ela realmente é, né? Então, não sei, eu acho que se isolar um pouco para entender quais são os ganhos reais é algo que todo mundo deveria realmente fazer. Porque a nossa sociedade, pelo que eu vejo muito, você tem um objetivo na vida, e esse é o único objetivo, é o único jeito de atingir o sucesso, é a única forma de fazer alguma coisa. E se você não alcançar dessa forma, desse jeito, seguir essa regra, essa fórmula do sucesso, você não vai ser bem-sucedido, não vai ser feliz, não vai ter tudo que você gostaria, mas às vezes nem é aquilo que você quer, e você vai entrando, tipo, naquela, não sei, tipo, um eterno looping, né, de buscando algo, mas que só volta às feridas passadas, e só volta ao que antes já existia de alguma forma, mas que nunca evolui realmente, nunca tem um progresso. Isso. E, e quanto mais a gente vai nesse emaranhamento no campo, mais a gente acaba condicionando o campo. Então, a gente começa também a poluir o rio quando condiciona. Porque às vezes a mulher foca sabe que tem que vestir a pele de foca, mas ela começa. Quando o Doruque fizer 10 anos, eu vou. Minha pele está atrás da porta, que o meu filho já me devolveu. Quando ele fizer 10 anos, ele já está grandinho, eu vou explicar para ele como é tudo e eu vou. Quando eu passar no concurso, assim que eu tiver tempo, quando chegar o verão, agora não, mas no verão, no inverno, depois que eu terminar de ler esse livro, aí eu vou estudar. Não, porque quando acabar o encontro de hoje, eu estudo. Assim que acabar, eu vou pegar o livro e vou ler todos os capítulos que estão atrasados. Porque na sexta-feira, tem mais tempo, e aí eu vou e a gente vai condicionando. E condicionando, e condicionando, e condicionando, o tempo passando, 1, 2, 3, 5, 10 anos. O olhar atento, ele vem da gente perceber que todas as mulheres que a gente encontra que tiveram uma vida criativa poluída e limitada, eu não estou falando nós maravilhosos, jovenzíssimas, não. Eu estou falando das mulheres de 80 a mais que eu atendo, 90. Quando você chega para conversar com idosos, idosas, todas elas tinham missões, muitos talentos, eram muito prendadas. E essa energia criativa, na grande maioria das vezes, não levou a lugar nenhum. Não tem reconhecimento, não tem satisfação,
não têm uma realização. Muito pelo contrário, hoje em dia, às vezes, ainda continuam correndo, cuidando de filho, cuidando de neto. Ou então estão nessa busca desenfreada por alguma coisa para preencher o vazio da alma e não param. Idosos elétricos que não param, não obedecem ninguém, que estão ali naquele movimento insano porque não aprenderam a parar. Nunca tiveram permissão para parar. Nunca tiveram permissão para simplesmente sentar e não fazer nada. Até porque a maioria tinha muitos filhos. Então, quando a gente olha essas mulheres, a nosso olhar sabe quando a gente vai quebrando a cadeia e fazendo sabe, do futuro para o passado? O que elas foram parando de fazer? O que elas foram deixando para depois? Em quais lugares a gente está fazendo igual? Porque o universo ele é muito exato. Ele é regido por leis. Não é nem bom nem mal, nem certo nem errado. O universo é regido por leis. Se eu tenho ação, eu vou ter uma repercussão aqui na frente exatamente proporcional à ação que eu tive, e é assim que é. Se eu faço atividade física, eu vou emagrecer. Se eu fico extremamente sedentária, eu vou engordar e adoecer. Não tem, é lei. Não tem outro caminho. Então, o que que eu estou fazendo com a minha versão do futuro? Eu estou criando para mim uma velhice feliz e alegre, realizada, ou ainda mais caos? E aí a gente toma consciência, mergulha, volta para a superfície e toma decisões. Pesou de novo? Pele de novo, mergulha. Porque às vezes assusta mesmo. Eu acho muito interessante conversar com algumas pessoas, assim, e pensa que, assim, que tem certeza, né, que muita coisa que é um ato, não sei, que talvez seja um ato muito simples, se torna um desafio gigantesco, ou é algo, tipo assim, que só uma pessoa extraordinária conseguiria fazer, mas na verdade é algo, sei lá, que talvez em pouco tempo a pessoa conseguiria fazer, ou é só uma atitude que você tem que mudar, só um direcionamento da sua mente que você realmente tem que mudar. E o que você está falando, assim, dessas mulheres mais velhas, é muito triste, né, de ver também algumas coisas, porque antigamente, principalmente, eu acho que a mulher era muito condicionada a só servir, né, só fazer a vontade do marido, da família, de tudo, e deve ser muito difícil de conseguir reconectar a quem você era, se você realmente chegou a algum momento da sua vida que você era algo que você queria ser, né? Porque eu acho que até antes, tipo assim, as pessoas se casaram, aí virou quase uma serva do marido, né? Mas antes disso, com certeza a família também foi direcionando essas mulheres ao único objetivo da sua vida é ter um marido e ter filhos. Então a pessoa meio que usa aquela, não sei qual o nome, mas que não consegue ver dos lados, sabe? Você consegue ver, tipo, uma direção e é meio que difícil, né? Reorientar, tipo, conseguir canalizar a energia para outras direções e aprender sobre você mesmo depois, né? Quando você tá mais velho, assim, deve ser muito difícil. E é por isso que cada geração teve as suas conquistas, né? Então, muitas delas lutaram suas batalhas para que a gente tivesse menos batalhas e a gente está lutando as nossas pela geração seguinte. Então, porque são muitos fatores que levaram à perda da vida criativa. Mas olhar para elas e entender o que, que a gente está fazendo igual. Porque o sistema ele sempre vai exigir que a mulher performe. A matriz da performance exaustiva está aí. A gente acaba profissionalizando o lifestyle inteiro, que é uma das coisas que apaga o fogo da alma.
tudo tem uma profissionalização, tudo tem que ter um compromisso, um comprometimento. Se eu começar um livro no Clube do Livro, no meu Kindle, eu tenho que ler até o final, mesmo que eu não esteja gostando. Porque alguma coisa dentro de mim me faz não deixar o livro pela metade, que eu não posso deixar as coisas pela metade. Quem disse, eu paro o livro que eu quiser, na hora que eu quiser, não gostei, próximo. Isso não me define, isso não me define a minha capacidade de lutar, isso não me define a minha persistência, não me define nada. Então a gente tem que estar performando em coisas íntimas. Eu comprei um diário, agora eu tenho que escrever todos os dias. Droga, não escrevi no meu diário hoje. Então, não tem diário. Se o seu diário não é para o momento de você ter uma relação consigo mesma, não é uma pele de foto, então não serve. Virou mais um compromisso na agenda? Então a gente vai, né, a gente vai lutando para ir nutrindo o nosso rio criativo, para ir deixando ele límpido, né, as águas claras, o sustento da vida criativa. Para que os nossos filhos eles corram, eles nadem nesse rio. Toda a nossa criação, tudo que a gente inventar, criar, pensar, né, foi bem inventadeira de coisa, o que a gente fala aqui no Nordeste. A gente tem que aproveitar. E ela diz aqui no livro, né? Como fazer para reassumir o rio? Primeiro, aceite o alimento da alma, seja sensível, precisamos ser capazes de nos sensibilizar para criar, seja selvagem, comece, o que quer que seja, proteja seu tempo, vá para a casa da alma e pronto, ninguém é mais importante do que você mesma. Fique com ela, que nada impeça você de limpar essa água, de estar com a Llorona. Proteja sua vida criativa, forge seu trabalho verdadeiro, aquele abrigo de carinho e conhecimento, e ofereça alimentos para a vida criativa. Quando ele estiver novamente limpo, ele estará livre para correr. A produção criativa da mulher aumenta e daí em diante continua em ciclos naturais de aumento e redução. Nada será enlameado ou destruído por muito tempo. Quaisquer agentes de contaminação que ocorram naturalmente serão neutralizados com eficácia. O rio volta a ser nosso sistema de realimentação, um sistema no qual penetramos sem medo, do qual podemos beber sem preocupação, junto ao qual podemos tranquilizar a alma atormentada de La Llorona, curando os seus filhos e os devolvendo para ela. Podemos então desmontar o mecanismo poluente da fábrica e instalar um novo ânimos. Viver nossa vida como desejarmos e como nos for conveniente, ali ao lado do rio, com nossos filhinhos no colo, mostrando-lhes seu reflexo na água limpíssima. Gente, um sonho isso aqui, né? Já pensou uma energia criativa assim, tão viva e fluida, que delícia? Às vezes a gente acessa, às vezes polui de novo, às vezes limpa de novo. E é isso, proteja, priorize, proteja o tempo que você dedica a limpar a água do rio, né? Honre a sua energia criativa, entenda que tudo é energia criativa, então brinque o tempo inteiro, se divirta, né? Vai limpar a casa, bota uma música, vai sair, dance, está cozinhando, dance, né? Traga diversão, alegria, para tudo que você está fazendo. E aí você vai estruturando a energia. Acho que também aprender a trazer leveza, né? Fazer as coisas com mais leveza e menos pressão sobre tudo tem que ser perfeito, eu não posso errar, eu não posso. Porque eu acho que isso que paralisa eu e muitas pessoas também. Para isso, você pode também, que é uma das coisas que ela fala nos outros pontos, que é a importância de ter também abrigos adequados. A gente precisa também dessa cabana, né, dos três cabelinhos de ouro, a gente precisa da cabana. Então, às vezes, a gente precisa de lugares em que a gente possa descansar a nossa energia criativa, porque tentar manter essa água limpa o tempo inteiro também cansa. Né? Tem hora que o sistema vai pesar, você vai dizer, poxa, nada presta também, caramba. Por mais que eu faça, meu chefe não reconhece, por mais que eu entregue, eu não consigo prosperar financeiramente, por mais que, poxa, porque o sistema está ali, empurrando para baixo. A Matrix está ali, pesadíssima, jogando para baixo.
Então, tem hora que a gente também precisa parar, respirar um pouquinho, ir para a cabana de La Loba e ser, né, minado por ela. Então, o que que é essa cabana? É, às vezes, pessoas, né? Estar cercado de pessoas que possam minar a sua energia criativa, né? Que você mostre uma ideia e essa pessoa se empolgue 3 vezes mais que você. Então, é, que valide, que apoie, que diga, cadê, tá fazendo, bora. Não fez ainda por quê? Não, faz agora, para. Então, ser essa pessoa, para alinhar a energia dos nossos amigos, e estar cercado dessas pessoas. Aí eu venho a lei da similaridade. Então, né, isso também é importante, né, para que a gente possa manter essa persistência na energia criativa. E aí, então, a gente consegue drenar as vozes, silenciar essas vozes que tanto criticam e tanto falam. Porque às vezes ela até vai falar e você até vai ouvir, mas aí a sua amiga vai ouvir, vai dar um tapa na sua cara e vai mandar você voltar a fazer. E aí funciona. Faz sentido? Bem, como eu falei, é um conto longo, que abre muita coisa, né? Se a gente for trabalhar os outros dois, dá para 2 horas de estudo. Então a gente já, né, vai em 9h15, e aqui Brasil. Então, o que que vocês acharam? Muito interessante, né? Sim, muito interessante. E eu tô ansiosa para ler o resto agora. Agora que a gente entendeu e debateu e discutiu o que que é energia criativa, o que que é a poluição do rio, agora a gente vai aprender a usar nossa energia criativa certo, não desperdiçar essa energia, né? Porque às vezes o sistema ele coloca a gente como crianças. Só quando você dá com uma criança muito agitada, tu diz, ó, pinta aqui, chegue, oh, que lindo, pinta. Só para essa criança ficar quieta. Então, às vezes a gente está criando uma revolução, desestruturando uma hierarquia, colocando fogo no sistema, ele está distraído pintando o caderninho de desenho do universo. E também entender os momentos de que a gente vai pintar, 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 depois vai cansar, depois de uma revolução, a gente quer tirar um cochilinho. Então também tem isso. Porque às vezes a energia criativa está límpida. Você não está com ânimos tóxicos, não está com vozes destrutivas, mas não está conseguindo sair do lugar. Ah, eu estou com bloqueio criativo. Agora as palavras são chique. Eu estou com bloqueio criativo. Você está cansada, Desmond. Você está cansada. Eu mesma estou no momento de baixa energia, estou dando uma descansada. A gente só está cansada. Quando a gente passa por um pico muito grande de muitas coisas, depois está cansada. Maré alta, maré baixa. Então, nem tudo é bloqueio criativo, nem tudo é o ânimo, nem tudo é as vozes do sistema. Não estou cansada. E aí, nesse caso, é muito mais fácil, que é descansar pelo tempo que se requer. Aí é onde o bicho pega. A gente quer descansar meia horinha. Não quer descansar um ano. Mas se você está drenando a sua energia criativa há 10 anos, talvez você tenha que descansar um ano. Então, que é os 3 cabelinhos de ouro, que são os outros pontos. Então, espero que a gente possa continuar a leitura na próxima terça também, não é isso? Por mim é tranquilo. 20 horas. Vocês ficaram com alguma dúvida? Ila caiu, que traz uma foto. Ela disse que caiu. Bem, vocês ficaram com alguma dúvida? Querem comentar algo, alguma reflexão? Não, eu acho que eu também tô agora um pouquinho na energia drenada. Eu tô sentindo que essas 2 semanas tá muito mais complicado de fazer as coisas. Eu tô tipo, tá, vou respeitar, vou ir devagar, logo, logo, logo.
Como atividade terapêutica, eu queria sugerir que vocês fizessem nesses 7 dias, até o nosso próximo encontro, alguma coisa que está parada. Só para colocar um pouquinho de amor, seja um desenho, seja uma gaveta que você tem que organizar, né? Seja o seu diário que você está sem escrever há muito tempo, um lugar que você quer tirar fotos, nada difícil, nada que exija um esforço que envolva muitas pessoas, que não diga respeito a você, que você tem que comprar, fazer ou ser algo que você ainda não tem. Algo que se você esticar a mão, você pega. Então, eu quero trazer esse convite para vocês que estão assistindo a gravação também, né? Compartilhem no grupo o que vocês fizerem, mas algo que você que precisa de energia criativa e por N motivos você não tem colocado vida nisso. Então, vamos imaginar que isso é uma plantinha e essa semana você vai regar. Não precisa terminar, só regar de amor. Colocar um pouquinho de amor, né? Naquilo, que é um foguinho da alma. Então, fica essa proposta, compartilhem, né? Se quiserem vir também no grupo para conversar, se quiserem vir no meu privado também para conversar sobre a energia criativa, ou qualquer questão específica também. É sempre uma alegria receber vocês. Quero agradecer pela presença hoje e vamos seguir estudando. O livro já está mais para lá que para cá, mas a gente não falta. Eu vou parar a gravação, vou tirar um print aqui da tela depois. Gratidão. Lembrando que quem está assistindo, comenta aqui também no YouTube.